Oi, Carol, para nós, ótima semana para você, para quem acompanha a gente. Carol, vamos lembrar que essa nova versão de delação premiada de Daniel Worcaro foi entregue à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República na segunda-feira da semana passada. E aí, na terça-feira, os advogados fizeram complementos com envios de novos documentos. Então, desde então, ela vem sendo analisada por procuradores e investigadores e é por isso que é esperada para essa semana uma definição por parte deles, para saber se dessa vez a delação reúne os elementos suficientes para que eles possam continuar as tratativas, para esse esboço de delação premiada que precisa ser definido para ser apresentado para o relator do caso. Segundo pessoas próximas ao banqueiro Daniel Worcaro, ex-controlador do Banco Master, dessa vez ele traz relatos mais detalhados, com datas, com mais nomes, explicando a relação dele com importantes figuras do país, e isso, claro, depois que a primeira versão foi rejeitada justamente pela insatisfação, principalmente da Polícia Federal, de falta de aprofundamento. O Daniel Worcaro não entregou aos investigadores e procuradores informações adicionais, além daquelas que a própria PF já havia levantado com a perícia do celular de Worcaro e de outros elementos que foram recebidos e encontrados durante as várias fases da Operação Compliance Zero. Inclusive, ele deixou de citar elementos que os investigadores já haviam identificado. A gente sempre lembra, por exemplo, do relacionamento de Worcaro com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, e com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL. Ambos negam qualquer irregularidade na relação deles com Daniel Worcaro, mas foram dois exemplos de figuras importantes que não constavam da primeira versão da delação. Dessa vez, pessoas que já tiveram contato com a documentação afirmam que Worcaro cita integrantes da cúpula do Congresso Nacional, ministros do atual governo Lula, além de um ministro do Supremo Tribunal Federal, pessoas, ou seja, dos três poderes, o relacionamento dele com os três poderes da República. O que vai ser analisado então? Se ele apresenta fatos inéditos e capazes de ampliar o alcance das apurações já realizadas, inclusive as apurações que já foram feitas a partir do celular de Worcaro. Outro ponto considerado essencial, Carol, é quanto Daniel Worcaro vai se dispor a devolver aos cofres públicos. A gente vem dando algumas cifras aí ao longo das semanas. As negociações por parte da Polícia Federal e da PGR envolveriam uma devolução para o governo, para o dinheiro público, de pelo menos 60 bilhões de reais. E é isso também que seria um ponto de controvérsia aí, A defesa de Worcaro estava tentando definir qual o valor que ele ofereceria. A gente lembra que na primeira versão ele chegou a sugerir em dividir esse montante em 10 anos, o que não foi aceito pela PGR e pela Polícia Federal. Caso a delação seja aprovada, nessa primeira etapa, entre PGR e Polícia Federal, aí sim eles vão elaborar um esboço dessa delação e entregar para o relator do caso, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a quem vai caber a palavra final, Carol, para saber se o acordo vai poder ser fechado, e a partir daí as novas etapas começam a ter seguimento, como nova coleta de depoimentos e novas apresentações de provas por parte da defesa de algum ponto que a polícia e a PGR entendam que ainda carecem de aprofundamento. Carol. Pelas exigências previstas em lei com relação a um acordo de delação premiada, Pedro Moreira de olho nesse assunto e em outros também lá de Brasília. Daqui a pouquinho volta para conversar com a gente. Até já, Pedro. Tem mais assunto que chega de Brasília e é o Theo Cury quem vai trazer para a gente. Tudo bom, Theo? Mais uma vez, bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia para você e ótimo início de semana para quem está com a gente. Aquela semana pós-feriado, Então, vamos aqui traçar todas as expectativas para o que vem por aí. Inclusive, hoje já tem uma movimentação por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin deve formalizar a criação de um grupo de trabalho para analisar o pagamento dos chamados penduricalhos. E aí tem uma discussão que vai envolver os três poderes. Todo mundo vai participar dessa fiscalização. A ideia com esse grupo de trabalho criado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele cria no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, porque preside também o CNJ, a ideia do ministro Edson Fachin é ampliar
a fiscalização e entender o que é cada um dos pagamentos que vem nesse contra-cheque dos integrantes da magistratura brasileira. É mais uma etapa dessa ofensiva para acabar com os penduricalhos. A primeira etapa desse processo veio com decisões do ministro Flávio Dino e do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, houve julgamento no Supremo Tribunal Federal de 2 ações que questionavam os pagamentos ou o não pagamento desses penduricalhos. Depois da decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que concordaram que era preciso haver uma limitação e uma restrição na quantidade dessas verbas indenizatórias à magistratura e aos integrantes do Ministério Público, coube ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público elaborarem uma proposta, que foi uma proposta que partiu do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, para que houvesse um contra-cheque único, para que todos os pagamentos viessem centralizados em um só documento e isso facilitasse a fiscalização dos pagamentos desses penduricalhos, dos que sobraram e que estão legais, autorizados a serem pagos pela magistratura. E hoje o que a gente vai ver é uma nova etapa, com a criação de um grupo de trabalho que vai contar com integrantes do Ministério Público, do CNJ, do CNMP, da Defensoria Pública, enfim, de uma série de instituições aqui do Brasil, para que haja uma fiscalização em relação a esses pagamentos, para que haja uma padronização e que dentro de alguns meses haja uma definição e um mapeamento desses recursos que são pagos de maneira mais clara e mais transparente, para entender o que é verba remuneratória, o que é verba indenizatória nesse contra-cheque pago aos magistrados brasileiros. Théo, vamos estar de olho nesse assunto. Inclusive, Théo também vai trazer mais apurações ao longo dessa edição. Tem muitos destaques nessa segunda-feira. Até já, viu, Théo? Até.